Oi meninas, boa tarde. Estou gravando esse vídeo para falar para vocês mais uma vez sobre bartolinite, cisto de Bartholin. Eu fiz um vídeo no IGTV tem um tempo e esse vídeo teve mais de 100 mil visualizações e um grupo entrou em contato comigo de uma menina da Itália que tinha um grupo com mais de 2.000 mulheres com várias perguntas, muita dor, muita dificuldade de conseguir acesso a informações confiáveis, muita dificuldade de conseguir profissional que fizesse o procedimento. Então elas fizeram uma reunião de perguntas e me mandaram várias perguntas e eu combinei com elas que eu gravaria o vídeo. Então esse vídeo que eu estou gravando para vocês aqui hoje vai ser uma parte da lista dessas perguntas que eu recebi e que elas agruparam algumas, né? Então, provavelmente eu vou gravar esse vídeo, deve ter mais um vídeo também que eu vou gravar sobre as perguntas. Então, falando o que a pessoa tem que fazer se ela tiver o cisto, e se tem infecção, o que precisa fazer, dá para fazer sozinha em casa, se, enfim, foi examinada por um médico e ele não quis fazer, será que ela deve procurar outra opinião? Então, tem vários desabafos, várias perguntas, e o meu objetivo é conseguir realmente sanar todas as dúvidas e principalmente trazer segurança, porque a mulher que já passou por um episódio de bartolinite, a mulher que já teve a infecção, ela sabe o que é dor de verdade. Ela sabe o que é dor de verdade porque a infecção dói muito, porque na hora de drenar pode doer muito e dependendo da forma que for o segmento dessa paciente, ela pode ficar com muito medo de repetir tudo isso, né? Repetir a infecção, repetir as abordagens. Então a gente precisa de uma vez conseguir fazer um tratamento que faça com que essa mulher não vá ter novamente, né, esse quadro. Então, a primeira pergunta que eu recebi tem a ver com justamente isso, a questão do acesso à saúde, né? Então, a menina botou assim, ó, por que os médicos, na grande maioria das vezes, mesmo com tantas residências, querem fazer só a drenagem ou a marsupialização? A maioria quer fazer a drenagem, né, algumas marsupializações e poucos falam sobre a cirurgia, acho que foi isso que ela quis dizer. Não é todo médico que tem capacidade de fazer, porque é tão difícil conseguir a cirurgia pelo SUS. Então, gente, é importante a gente separar bem o quadro de infecção do quadro do cisto, tá? Então, eu acho que se você não vai ter tempo de assistir o vídeo todo, eu preciso falar logo no início uma coisa que é muito importante, que eu acho que é o grande problema disso tudo. Então, não é que muitos médicos não têm capacidade técnica para fazer uma marsupialização e só sabem fazer a drenagem, ou não é isso. Na verdade, eu acho que a dificuldade é orientar, porque quando a pessoa tem a infecção, infelizmente não tem muita coisa que dê para fazer para resolver o quadro de fato. Então, a punção e a drenagem, elas têm o objetivo de tirar o pus que está lá dentro. Então, o antibiótico, ele não vai conseguir chegar lá e a mulher tem um cisto com um muco que é ótimo para o cultivo de bactérias e vai multiplicando, enquanto esse tecido, esse pus fica lá, ele vai dissecando os tecidos, né? Ele vai invadindo. Então, tem mulheres que às vezes têm cistos de 10 centímetros, abscessos intensos, às vezes fazem fístula, inclusive, que é a comunicação ou para fora, para nádega ou vaginal, às vezes até, enfim, fístulas para a uretra. Então, a grande questão é, esse quadro é um quadro de emergência e a mulher vai ser examinada por um profissional na emergência. Então, nesse quadro de infecção, o que a gente pode fazer é realmente iniciar o antibiótico e fazer a drenagem, a punção. Então, nessa hora, realmente, a cirurgia para resolver o quadro 100%, ela não vai acontecer. E aí é que eu acho que é a grande falha, que muitos profissionais, ao invés de orientar de forma adequada essa mulher, fazem a punção, prescrevem um antibiótico, muitas vezes até passam para o parceiro, muito bem, parabéns, mas esquecem de falar, olha, você fez a infecção, provavelmente antes disso acontecer você teve um cisto. Então a próxima vez que você palpar esse cisto, antes dele infectar, busque um profissional para fazer o tratamento realmente que vai resolver o problema. Então, acho que é isso que é o principal, assim, é isso que você tem que gravar. Se você não gravar nenhuma outra coisa, grave isso. Se você teve um episódio de bartolinite, a próxima vez que a sua glândula estiver palpável, procure um profissional para fazer a marsupialização, tá? Então, é isso que eu acho que falta, não é a capacidade técnica dos profissionais, é tempo de gastar ali uns 2, 3 minutos para conseguir explicar. Sua glândula obstruiu, entrou bactéria ali, infectou. Isso pode acontecer de novo, você já mostrou que tem a tendência disso acontecer. Então, resolvido o problema, tratou essa infecção, de tempos em tempos, coloca o dedo na vagina, passa o dedo na vulva, vê se está palpável, tem uma bolinha com consistência de colchãozinho d'água, procure um profissional
para que você consiga resolver isso antes que você tenha uma nova infecção, tá? Então ela perguntou aqui por que tantos médicos fazem a drenagem ou fazem principalmente a drenagem, a punção, né? É porque realmente a maioria vai ter acesso ao sistema de saúde, seja público ou privado, no momento da infecção. Então, é o que aquele médico vai estar podendo fazer naquele momento, tá? Nem todo médico tem capacidade para fazer a retirada da glândula. Então, na verdade, bartolinectomia realmente não são todos os médicos que fazem, tá? Mas marsupialização é um procedimento bem tranquilo, que é o que eu indico na maioria das vezes. Apesar de vários artigos falarem que não tem problema fazer a retirada da glândula, a gente que trabalha com sexualidade, a gente sabe que redução de lubrificação pode impactar sim na vida dessa mulher, e a retirada da glândula, muitas vezes, se for um cisto ainda com um tamanho maior, pode fazer retração, pode fazer deformidade e mudar a estética da vulva dessa mulher, e é uma coisa que a gente não quer. Cada vez mais a gente olha a genitália e a gente não quer ter um buraco, ter uma retração, a gente quer o resultado estético melhor possível, tá? E existe sim resultados muito bons com a marsupialização. Então são 4 glândulas, 2 de Skinner e 2 de Bartholin. As de Skinner também podem fazer quadros bem semelhantes a esses que eu falei, tanto do cisto quanto dos abscessos. Todas essas é possível fazer a marsupialização com bons resultados. E aí a bartolinectomia, que é a retirada completa da glândula, que foi o que essa menina perguntou aqui, realmente em casos de exceção, tá? Às vezes chega paciente para mim que já drenou várias vezes, já teve vários quadros de infecção, já fez a marsupialização, mas dependendo, eu prefiro fazer de novo a marsupialização, já que foi feito com outro profissional, ou às vezes ela fez a marsupialização em vigência do quadro de infecção. Isso, enfim, não é o adequado é realmente fazer fora do período de infecção, mas já aconteceu da gente programar a marsupialização e de repente perceber que a paciente começou a ter um pouquinho de dor, ainda não está aquele quadro franco de infecção, mas ela teve um pouquinho de dor, já está com uma sensibilidade ali, mostrando que o processo inflamatório está começando. Então, se a gente faz a marsupialização em vigência desse quadro de dor, ou se na hora de fazer vê que não está aquele muco transparentezinho, está realmente mostrando que já tem alguma presença de bactéria ali, essa marsupialização ela pode fechar, tem maior chance de não dar certo em processo infeccioso vigente. Por que é tão difícil conseguir essa cirurgia pelo SUS? Então, no SUS você consegue sim um atendimento de urgência e emergência com quadro de bartolinite, o profissional vai te atender, geralmente um ginecologista, em alguns hospitais, cirurgião geral atende, e aí passa o tratamento tanto para bactérias de pele quanto para algumas infecções sexualmente transmissíveis e faz a drenagem. Então, isso é o que você consegue. Qual que é a dificuldade de fazer a marsupialização pelo SUS? Para você fazer a marsupialização, você precisa estar com um cisto sem infecção. Então, você precisa acertar a janela, tem aquele tempinho, porque se ela fica muito tempo com um cisto, pode acontecer de infectar de novo e não dá para fazer, e aí fica aquela bola de neve. E acaba aqui no SUS, são poucas vagas, tem as pacientes com outras patologias graves, e aí acaba ficando na fila, e aí realmente acaba que as pacientes de bartolinectomia e marsupialização ficam um pouquinho de lado. E isso também é um motivo de muitos médicos não terem realizado esses procedimentos, porque durante a residência médica, se a pessoa não teve a chance de ver esses procedimentos, de ter o contato, né, ela vai acabar tendo insegurança para fazer depois na vida médica dela ao longo da profissão. Por que incha só quando tem relações? Não incha só quando tem relações. Na verdade, qualquer coisa que faça inflamação do local, atrito do local ou que aumente a produção de muco. Então, na relação, a gente vai ter o atrito com a penetração, e aí se já tem alguma coisinha ali querendo fechar o orifício, é uma questão que pode acontecer. Se após a relação acontece algum quadro infeccioso, ou uma candidíase, ou enfim, alguma vaginite, alguma coisa que cause inflamação naquele lugar, pode fazer com que obstrua. E em alguns casos já está obstruído, e aí o que acontece é que a glândula acaba aumentando a secreção e aí o cisto passa a ser mais visível porque ele aumenta de volume, tá? Mas lembrando, se a mulher passar o dedo por dentro da vagina, se tiver palpável, eu recomendo que procure um profissional e não espere realmente ter esse quadro doloroso. Outra pergunta aqui, uma menina com 17 anos que já passou pela marsupialização e o cisto voltou a inchar. Foi recomendada a retirada. Nessa idade, é realmente necessária a retirada? Olha,
A gente realiza, sim, procedimentos antes de 18 anos, tá? É possível fazer essa retirada precoce. Na verdade, essa retirada, ela tem a ver com questões de saúde. A questão é que dificilmente isso realmente vai ser necessário. Então, o ideal é ver direitinho a técnica que foi usada para fazer. Será que foi só a punção por agulha? Será que foi feito só a drenagem com bisturi frio? Será que foi feita a marsupialização na técnica certinha, revertendo a mucosa, mostrando ali a região do epitélio para evitar de ter a estenose do orifício de novo? Porque a gente está criando um novo orifício para a glândula. Se esse orifício tiver um tamanho muito pequeno, ou se ele não tiver sido feito com a técnica certa, ou se tiver em vigência de infecção, vai fechar de novo, gente, tá? Bom, e aí agora, antes de fazer a retirada da glândula, essa menina também poderia utilizar a técnica nova, usando o laser de CO2 fracionado, em que é possível fazer uma técnica bem semelhante à marsupialização, só que, além disso, fazer a vaporização interna de toda a cápsula, que é o ducto dilatado e que formou realmente aquele cisto. Então, é uma opção que eu indicaria antes de estar fazendo a retirada da glândula dessa mulher, tá? Existe algum modo de fazer o líquido ficar mais fluido? Olha, eu gosto muito de compressa morna. Tem profissional que passa compressa gelada. Eu gosto de compressa gelada mais para quadros de hematoma, quadros de edema. Mas nesse caso, o que ajuda muito é a pessoa tem que beber bastante água para produzir um fluido mais aquoso e compressa morna. Pensa em outros lugares que pode ter infecção, que pode ter pus. Geralmente a gente faz a compressa morna e aí num lugarzinho que esteja bem mais fininho, superficial, aquilo ali pode estourar sozinho e romper, inclusive. Lembrando que se acontecer isso, você também precisa ficar atenta depois, porque vai fechar de novo. Então, drenou sozinho? É a mesma coisa de fazer um furinho na emergência. Vai fechar outra vez, muito provavelmente, e você vai refazer a glândula e precisa do tratamento definitivo. Começou a doer o cisto. Tomando os remédios, fazendo banho de assento, mesmo assim não drena sozinho. Depois de quantos dias é indicado ir ao hospital? Olha, se você entende que nessa secreção vai estar sendo proliferado bactéria, que o antibiótico ele não vai conseguir penetrar nessa secreção, ele age nos tecidos, e que esse tecido, conforme vai aumentando o pus, ele vai invadindo todo o tecido que está saudável, ele vai sendo invadido por esse cisto e vai crescer, você não vai querer ficar esperando em casa o cisto romper sozinho. Você precisa realmente procurar, principalmente se estiver tendo febre. Esse quadro ele pode evoluir para infecção grave, em situações em que a mulher pode precisar ser internada, inclusive fazer medicação venosa, antibiótico na veia. Então eu não recomendo que você fique esperando em casa, tá? O ideal já teve isso, passou por isso, você precisa de um profissional que tenha experiência com o cisto e com a bartolinite, alguém que te acompanhe para que você, percebendo qualquer coisa que está acontecendo, você entre em contato para poder facilitar esse acompanhamento, não gerando tanta insegurança, porque na emergência cada vez você vai ver um profissional diferente. Então, é importante que você converse com a sua ginecologista sobre isso, para que você consiga resolver o mais rápido possível. Bom, isso na sua realidade ou na sua cidade não é possível, então eu recomendo que você, nas 24 horas iniciais de dor, faça compressa morna, muito, muito, muito. Não está funcionando ou teve algum episódio de febre, não espere, vá até a emergência, tá? Outra pergunta aqui. Fica muito tempo esperando um milagre do cisto drenar sozinho? Pode acontecer uma infecção generalizada ou algo do tipo? Sim. Então eu não recomendo. Se o cisto está sem dor, sem vermelhidão, significa que não está com infecção. Então é só o cisto. Nesse caso, você pode aguardar sim, não há pressa, tá? Isso que eu falei de correr para emergência são os quadros em que claramente a gente tem uma inflamação e uma infecção ativa. Então, esses quadros é que podem piorar. Se é um cisto indolor, já aconteceu de eu atender pacientes com cistos de 10 centímetros, vendo assim do lado de fora já, e que não tinha infecção e estava aquele cisto lá e foi aumentando, aumentando, aumentando e ninguém fez nada, tá? Então, se você tem um cisto não infectado, você pode fazer sim um tratamento conservador. Então, tem algumas pacientes fazendo, sim, óleo de coco com tea tree, banho de assento com barbatimão, tem resultados positivos, mas não está infectado. A pessoa está tentando um tratamento conservador para o cisto sem infecção, correto? Mas você já indicou isso para alguém? Já, tá?
Então, é diferente quando você tem uma paciente que tem um quadro infeccioso e você opta por ter uma conduta inicialmente conservadora, porque é um abscessozinho pequeno, você quer usar um antibiótico e não drenar, fazer um tratamento conservador com compressa, você pode. Mas nesse caso, você tem um profissional que está de olho em você. Qualquer coisa que acontecer, você já entra e já resolve, entendeu? Se isso não é possível, aí eu indicaria, sim, fazer a drenagem, tá? E aí, assim que refizer o cisto sem infecção, o tratamento de fato. Como funciona o tratamento a laser? Ele funciona? Quais são os riscos, os benefícios? Depois eu vou gravar um vídeo separado só sobre o tratamento de bartolinite e cistos de Bartholin com laser, tá? Porque realmente tem bastante detalhe nisso. Mas de forma resumida, a técnica é basicamente o quê? É não destruir a glândula, é não retirar a glândula, mas fazer um novo orifício de drenagem desse muco, usando a técnica do laser, que vai dar menos edema, menos dor no pós-operatório, e a vantagem de fazer a vaporização da cápsula, como eu falei anteriormente nesse vídeo. Qual que é a diferença desse procedimento? É o custo, né? Então, o procedimento que a gente usa o laser, ele vai custar mais do que o dobro desse mesmo procedimento sem o laser. Então, a gente acaba, em muitos casos, fazendo a marsupialização sem laser, só a marsupialização, com muitos casos com um ótimo resultado, por isso que a gente acaba não indicando em todos, enquanto a tecnologia não ficar tão fácil de acesso para todo mundo, a gente acaba fazendo assim. Mas quem tem a condição, é possível sim fazer com o laser, e aí a gente faz tanto a técnica da marsupialização quanto a vaporização da glândula, tá? Tomar antibiótico para outra causa pode afetar a flora vaginal e favorecer o aparecimento do cisto? Seria interessante tomar algum probiótico para não afetar a flora vaginal? Gente, toda vez que a gente usa antibiótico, o antibiótico ele não age só no lugar. Então, você está usando um antibiótico para garganta, não vai agir só na garganta. Está usando um antibiótico para infecção urinária, não vai agir só lá. Vai destruir também a flora intestinal, vai alterar a flora vaginal. Então, é interessante, sim, usar um probiótico junto, principalmente se a pessoa tem tendência a ter infecções vaginais, é legal usar um probiótico quando usar algum antibiótico, né, mesmo que seja para outro sítio. Agora, não é que isso vai fazer com que obrigatoriamente vá dar o cisto de Bartholin ou vai dar a bartolinite. Agora, a infecção vaginal que pode vir em consequência, então usou antibiótico, abriu o quadro de candidíase, então fez infecção fúngica, isso dando muita inflamação vulvar, muita inflamação vaginal, pode ajudar a obstruir um ducto que já está quase todo obstruído, ou de repente acontece uma infecção dessa no pós-imediato de marsupialização, aumenta a chance de fechar, tá? Então, não é que o probiótico vai ajudar a drenar o cisto, entendeu? Não é que o probiótico vai ajudar você a resolver o problema da glândula de Bartholin. Ele vai diminuir a chance de inflamação e infecção vaginal, que podem diminuir, então, a chance de obstruir o ducto. Ter infecção de rim recorrente pode ser um agravante para o aparecimento da glândula? Então, não vi isso na minha experiência, nem nas leituras de artigos científicos, estudos e tal, a correlação direta com essa questão de repetição de infecção no rim para cisto de Bartholin. O que pode acontecer é se você usa muito antibiótico para isso e acaba tendo muita infecção vaginal, talvez possa obstruir sim, tá? Mas não tem essa experiência. Quais são os riscos de fazer a punção em casa, gente? Eu não recomendo fazer punção em casa, tá? Inclusive, pacientes que são, eu sou enfermeira, eu sou da área da saúde, ou eu sou médica, a gente que é mulher, a gente não tem como ver a genitália de forma tão clara, né, como é para o homem que é para fora, exposto, né? No nosso caso, você precisa de um espelho, você precisa de angulação, você precisa levantar a perna. Então, gente, você fazer a própria drenagem é uma questão de risco, porque você pode atingir o vaso, começar a sangrar, ou você pode perfurar, não perfurar o suficiente para chegar até o conteúdo interno da glândula, e aí, ou então perfurar de forma inadequada e ficar espalhando o pus, ou em alguns casos, olha só, se você entende que o cisto é um redondinho e que lá dentro tem um muco e que esse pus precisa ser drenado, beleza, você faz um furinho na cápsula, vai drenar. Mas mulheres que tiveram várias infecções, várias vezes, é muito comum elas formarem lojas. O que é isso? O cisto, ele não é uma cápsula só, ele fez, aí aqui cicatrizou, aderiu. Então, da próxima vez que ela formar o cisto, ele já tem septações, ele já tem divisões.
Então, dependendo do jeito que você fizer a drenagem, você drena uma loja, mas as outras ainda fica com pus, e isso realmente só uma outra pessoa profissional acostumada é que vai conseguir identificar isso para conseguir realmente fazer da forma correta, tá? Em alguns casos, quando é muito grande, mais profundo, a gente precisa sedar a paciente, tá? Porque em quadros de infecção, a presença da infecção altera o pH. E aí, a anestesia local, ela pode não pegar. Então, muitas vezes, a drenagem de quadros infecciosos acaba sendo sem anestesia, porque como se o raciocínio é assim, a punção que você vai fazer para fazer a anestesia, você já faz direto a punção, se tiver superficial, você já faz direto a punção que vai exteriorizar o pus, entendeu? Esse raciocínio, tá? Dependendo da distância que tá até a glândula, eu prefiro fazer o anestésico, ainda sabendo que ele não vai pegar 100%, eu prefiro fazer, porque qualquer alívio que a gente possa dar para o paciente, ele é bem-vindo, né? Mas realmente, com quadros infecciosos, o anestésico ele pega menos, tá? Então essa seria a justificativa para quem não usa anestesia. Deixa eu ver aqui que eu acho que eu fui de uma coisa para outra e não terminei a última. Então eu falei da punção em casa, né? Bom, numa situação assim extrema, a pessoa não consegue ser atendida de jeito nenhum. Como é que é feita essa punção? Na área mais fininha, mais superficial, onde você consegue palpar bem o molezinho, mas para quem não tem costume de atender, gente, isso é muito difícil, tá? Isso é um procedimento realmente para profissional de saúde fazer, tá? Então, eu peço que evite muito, que faça isso. Grávida, como proceder? Então, grávidas podem ter cisto de Bartholin, sim. E tendo cisto de Bartholin, podem ter os quadros infecciosos. Então, se tiver infecção ativa, a conduta é a mesma. Faz o furinho para drenar o pus, faz a incisão com bisturi para drenar o pus, tá? Pode ser feita anestesia também, geralmente faz anestesia local, mas como eu disse, em muitos casos não vai pegar, então acaba que a incisão para fazer já vai a mesma que drena o pus. E os antibióticos tem que ter atenção, porque a gente usa com antibiótico cobertura para germes, para bactérias, né? De pele e também infecção sexualmente transmissível, só que para gestante não são todos os antibióticos que podem ser feitos, então em alguns casos tem que fazer o ajuste da medicação, tá? Mas quando não tem infecção, é só o cisto, então é só a glândula aumentada, não tem infecção, mas a gente sabe se a glândula está aumentada, ela pode infectar. Então o que geralmente eu faço? Nas primeiras 12 semanas, a gente evita qualquer tipo de procedimento na paciente. Se estiver infectada, a gente faz a drenagem, lógico. Mas se não estiver infectada, a gente espera passar as 12 semanas, tá? Depois de 12 semanas, é possível, sim, fazer a marsupialização em gestante com anestesia local no consultório, sem grandes repercussões, tá bom? Inclusive, até facilita, porque se esse cisto começa a aumentar, né? Pode ficar uma bolona na vagina, assim, é bem desconfortável, tá? Então, é possível fazer sim. Porque para drenar alguns médicos dão anestesia e outros não, acho que eu acabei de explicar, né? É para fazer com ou sem, então depende do caso. Se for um caso que o abscesso está bem superficial, então a gente dá preferência para fazer as drenagens internas, passando do introito vaginal para a vagina, para evitar de ficar cicatriz aparente. Então isso é uma coisa que a gente tem que ter cuidado, mesmo em casos de gravidade, mesmo em casos de infecção muito intensa. É importante que o profissional tenha esse cuidado, né, para que a paciente depois não tenha sequelas desse tratamento. Mas se tiver bem superficial, eu faço direto, tá? O furinho já sai. Se tiver com tecido até lá, eu acho que vale a pena sim fazer um anestésico mesmo em quadros infecciosos, tá bom? Então aí vai ficar da individualização de cada caso. Marsupialização sempre com anestesia, então é possível fazer sim com anestesia local. Pacientes muito ansiosas ou pacientes que já passaram por múltiplas drenagens, que só da gente encostar já começam a pular, elas não toleram fazer o procedimento, não é nem pela dor do procedimento, porque a marsupialização não dói, porque é para fazer fora do período infeccioso. Então, você vai encostar, a paciente não vai estar tendo dor. Mas se ela já passou por muitos episódios assim, ela é uma pessoa traumatizada. Então, em alguns casos, sim, a gente ceda para fazer a marsupialização, tá? E aí, nesse caso, teria que ser no centro cirúrgico. Bartolinectomia, aí eu sempre faço no centro cirúrgico, é uma cirurgia bem maior, sangra um pouco mais, e para a gente ter a tranquilidade de fazer de forma segura, para evitar o máximo de retração possível, tá? Para fazer a marsupialização, qual tipo eu acabei de responder.
E quais as causas para obstruir depois da realização da marsupialização, também já respondi, né? Então, técnica incorreta, processo infeccioso em vigência da marsupialização ou processo infeccioso na sequência, no pós-operatório imediato da marsupialização. Porque em alguns casos, com drenagem espontânea, depois de alguns dias volta a inchar de novo. Gente, se drenou espontaneamente, foi um furinho, no máximo um risquinho para sair o pus. Esse furinho ele vai fechar. Da mesma maneira que o ducto original fechou, esse também vai fechar e acaba refazendo o cisto. Então, procure um profissional para fazer a marsupialização. Quando a dor é forte e a pessoa vai ao hospital ou consultório e o profissional diz para voltar para casa tomando remédio e fazer banho de assento, devo procurar outro profissional? Difícil, hein, responder essa pergunta, gente, é difícil. Porque, assim, pode ter um caso em que realmente o abscesso é um abscesso pequeno, sem indicação. Poderia ser feita a drenagem, mas não é um quadro obrigatório de drenagem. E então, pode ser que essa paciente possa se beneficiar sem a drenagem. Mas eu acho assim, se você está insegura com o atendimento, você precisa procurar outro profissional. Porque existem duas dores. A dor, de fato, da inflamação e da infecção que você tem, e existe a dor da insegurança. Então, qualquer coisa vai ser potencializada com isso. E aí, enfim, tudo fica pior. Então, se você não está seguro com o atendimento que você teve, você precisa procurar outro profissional. Em alguns casos pode não drenar, mas na maioria dos casos a gente acaba drenando sim quando tem abscesso, tá bom? Gente, respondi várias perguntas para vocês hoje, né? Como eu imaginava, não ia dar tempo de eu conseguir responder todas, eu vou ter que encerrar esse vídeo de hoje, mas eu prometo que eu vou estar gravando e respondendo todas essas perguntas, foram mais de 50 perguntas, isso porque a menina, que é a presidente lá do grupo, filtrou e juntou algumas perguntas. Eu agradeço muito a confiança de vocês, eu espero com esse vídeo conseguir ajudar as mulheres que são de outros estados e agora eu sei que também pessoas fora do Brasil vão estar assistindo esse vídeo. É uma honra para mim poder contribuir para que vocês tenham uma saúde melhor e saber o tanto que as mulheres sofrem, né, com esse tema e que não é um bicho de sete cabeças, é uma coisa que apesar de causar muita insegurança e dor, pode ser resolvido sim e tem solução. Fico devendo então as últimas perguntas para vocês, vou gravar outro vídeo e agora eu vou correndo para fazer outra atividade aqui. Tchau, tchau! Muito a furadeira? Nem percebi. Acho que tocou 3 vezes, né?